Glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós vamos falar, falamos sobre bem-aventuranças, falamos sobre crescimento espiritual, a Bíblia, e hoje nós vamos falar sobre a igreja e os sacramentos do Senhor. E eu queria falar sobre isso, e é importante nós entendermos o que é a igreja, essa comunhão dos santos, esse lugar maravilhoso que Deus preparou para que nós nos preparássemos para o céu. Na próxima semana eu vou falar sobre o céu, e eu quero falar sobre isso. No sentido restrito, a igreja é um conjunto de fiéis, ligados em uma mesma fé, sujeitos a uma mesma disciplina, e que no sentido mais amplo, são pessoas espiritualmente regeneradas. Sabe o que é regenerado, né? Lembra daquela conversa de Jesus e Nicodemos? Regenerado, gerado novamente, gerado da água e do Espírito, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então, espiritualmente, no sentido mais amplo, são pessoas espiritualmente regeneradas, cujo nome está escrito no livro da vida. Em um sentido mais simples, é um conjunto de pessoas, de fiéis com a mesma fé. Isso é igreja. A esse conjunto chamamos de igreja universal, igreja de Deus, corpo místico de Cristo. Olha o que fala lá em Hebreus 12, 22 e 23. Hebreus 12, 22 e 23. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Foi Jesus que com o seu sangue formou a igreja. Atos 20, 28 diz assim, Atos 20, 28. Olha esse trecho precioso da palavra de Deus. Atos 20, 28. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, a fim de pastorearem a sua igreja, comprada com o seu próprio sangue. A igreja foi comprada com o sangue de Cristo. A igreja é o corpo do Senhor. A igreja é aquela que naquela conversa de Mateus 16, em que Jesus conversa com Pedro falando sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual pedra? A pedra que os construtores se ajeitaram e que veio a se tornar a principal pedra, a pedra angular. Jesus, a pedra fundamental da igreja. Senhor Deus maravilhoso, Pai, estamos diante da Tua palavra, falando sobre a Sua igreja, a qual o Senhor Jesus fundou com um propósito de edificar o seu corpo espiritual por meio do seu exemplo de vida, através da pregação do Evangelho. Senhor, nós somos a igreja do Senhor, a manifestação do Teu reino. Pedimos que de maneira especial o Senhor ministre ao nosso coração através da Tua palavra.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Um pouquinho antes aqui, no livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: Ele designou alguns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. A igreja tem pastores, tem mestres, tem bispos, tem evangelistas para preparar o povo santo, para que ele edifiquem a sua obra. É importante isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém, a não ser o próprio Cristo, que com o seu sangue iniciou a igreja. Outra coisa importante, além de chamar alguns para edificar o seu corpo, por meio de um exemplo de vida. Mateus 5, 13 a 16 diz assim, Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. De 14 a 16, fala: vocês são a luz do mundo. Impossível esconder uma cidade construída num alto monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela deve ser colocada num pedestal e iluminar toda a casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem o Pai Celestial que está no céu. A igreja, ela é chamada, convocada a praticar boas obras, de tal maneira que, quando as pessoas olham para ela, olham para você, olham para mim, olham para a igreja do Senhor, possam glorificar a Deus que está no céu. Nós somos chamados a viver uma vida exemplar aos pés do Senhor. Somos chamados a viver no caminho de Cristo. Somos chamados a viver pregando o evangelho. No final de cada evangelho fala que nós devemos ir por todo o mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pregando a mensagem poderosa de Deus. O evangelho é o poder de Deus em ação, e através do evangelho vidas são resgatadas. O Espírito Santo, ele é quem traz direção para a igreja, enviado pelo Pai no nome de Jesus Cristo. Ele edifica a igreja através do ministério do Espírito. É importante isso. No Evangelho de João, capítulo 14, no verso 26, capítulo 14 é destinado ao Consolador. No verso 26 fala assim, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e vos lembrar de tudo o que eu lhes disse. A igreja deve buscar o Espírito Santo, deve se encher do Espírito Santo, deve pedir direção para o Espírito Santo. Você e eu, nas decisões da nossa vida, devemos pedir a presença do Espírito Santo. E como igreja, devemos buscar o Espírito Santo para que ele encha o nosso coração. A nossa igreja, por exemplo, a Igreja Nazarena, ela é um ramo da Igreja de Cristo nessa terra. A Igreja Nazarena é um conjunto de associados voluntariamente
a doutrina e a forma de conduta desta igreja, que procuram uma comunhão santa, se convertendo dos seus pecados, buscando a inteira santificação, sendo edificados em uma vida de santidade, simplicidade e poder do Espírito. Sabe? É importante. Tem os seus líderes globais, os superintendentes, tem a sua constituição, o seu manual, mas a sua regra de fé e prática é a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Sabe? É importante esse processo para as nossas vidas. Nós, como uma igreja de santidade, uma igreja missionária, nós cremos nos sacramentos da igreja. Quais são os dois sacramentos da igreja? O batismo e a Santa Ceia. Né? Sacramento é uma ordenança formal de Cristo para a sua igreja. O batismo o Senhor instituiu. Né? É importante. O próprio Senhor fala que nós devemos ir por todo mundo. Mateus 28:19. Ide por todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, quando foi começar o seu ministério, teve o seu batismo. Mateus 28. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia. Verso 16. E foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as coisas que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então o verso 19 fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ordenança para nós. E a Santa Ceia, instituída por Cristo, na última Páscoa, e depois ensinada pelos apóstolos. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, Paulo nos dá as instruções. Aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos apresento. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. De igual modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, aliança no meu sangue. Todas as vezes que tomarem, lembrai-vos de mim. É algo para nós lembrarmos da obra propiciatória, expiatória, salvadora de Jesus Cristo. E ter o compromisso de anunciar a sua morte e ressurreição até o que ele vem. Batismo significa aceitação dos benefícios da expiação de Cristo, que se administra aos crentes como manifestação da sua fé. É uma confissão pública de que você serve a Cristo.
de que você serve a Cristo. A Santa Ceia é um sacramento em que comemos o pão, tomamos o suco de uva. O primeiro simboliza o corpo de Jesus moído pelas nossas transgressões. O segundo, o sangue que ele derramou para a remissão dos nossos pecados e a nossa santificação. Tudo isso com a comunhão dos crentes, com a celebração aos domingos, com o aprendizado da palavra de Deus. A gente é ensinado a andar nos caminhos do Senhor, como igreja. Eu quero deixar essa palavra para você hoje, para que você entenda que você é igreja. Não interessa onde você está, não interessa com quem você esteja, não interessa onde o Senhor vai te levar, você leva o nome de Jesus. Você é a igreja do Senhor. Você é uma página viva do Evangelho. Você, como diz o evangelista Moody, muitas vezes será a única Bíblia que as pessoas vão ler. É o seu testemunho, é a sua vida, é o seu caráter, é os seus valores, é o modo como você reage a algumas circunstâncias. E através de você, muitos podem mudar as suas vidas e caminharem em direção ao céu, buscando uma vida santa e comprometida com a palavra de Deus. Senhor maravilhoso, Pai, quero nessa hora pedir pelos teus filhos, pedir que de maneira especial e poderosa o Senhor possa abençoar cada vida, cada lar e cada casa, Senhor. Que nós possamos entender que a igreja não é um templo, a igreja são pessoas, a igreja é essa comunhão de santos, a igreja são esses que saem e vivem uma vida semelhante a Cristo, e que Deus chama esses, a igreja, para levar o teu nome nesta terra, em muitos lugares. Às vezes que a gente não está nem percebendo, mas tem pessoas olhando para nós. Às vezes a gente não está nem vendo, mas tem pessoas que nós estamos influenciando. Hoje mesmo recebi uma mensagem de um garoto que me achou. Falou: pastor Edmur, há 21 anos atrás, o senhor me deu uma Bíblia. E aquilo mudou a minha vida. Mudou a minha vida. É interessante esse processo, né? Hoje, dentre as arrumações da minha casa, encontrei um presente de 2003 e 2004. Grato pela semente de Deus na minha vida. Estava escrito que esta palavra sirva de instrumento de bênção na sua vida, ajudando a caminhar e enfrentar todas as dificuldades. Guardei a sua outra Bíblia com carinho e receba esta com esperança. Este é um presente do seu amigo e irmão. Filipenses 2,16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido num trabalho em vão. Sabe, às vezes a gente não tem nem noção de um presente,
mais de 20 anos atrás, ele escreveu coisas que marcam a nossa vida. A gente não esquece. Glórias a Deus. Sabe? Deus é fiel. Confie em Jesus, em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Seja igreja do Senhor.